E aí, pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, estamos de volta para mais um vídeo. Muito bem, vamos ao tema de hoje? Pessoal, a Bíblia é simplesmente fascinante, pessoal, encantadora. A Bíblia é como uma joia de raro valor. Eu digo para vocês que os cristãos perdem muito não dando a devida atenção ao contexto original. Até porque aqueles que pregam não fazem uso do contexto original. Pois é, hoje vamos entender o que está além das palavras a respeito da impressionante história da mulher surpreendida em adultério pelos escribas e fariseus e que está narrada lá no livro de João, no capítulo 8. A partir do verso 3, nós lemos o seguinte. Vamos lá? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em flagrante adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio daquele lugar onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bem, vamos agora fazer uma análise, uma interpretação e usar o contexto original para entender melhor essa história. Muito bem. Mas, olha, vamos falar algumas coisas que você não está acostumado a ouvir aí do púlpito da sua igreja. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. Esta impressionante história nos mostra, pessoal, alguns erros possivelmente propositais, que na verdade o cristianismo parece não perceber. Por quê? Porque não conhece o contexto em que essa história aconteceu. Vamos então ver qual foi o primeiro erro. Uma mulher foi surpreendida em adultério e os escribas e fariseus levaram-na a Jesus. E assim já cometem o seu primeiro erro. Eles diziam que, conforme a Torá, aquela mulher deveria ser apedrejada, o que era apenas meia verdade. Vamos ver lá Levítico 20, verso 10, diz assim: Aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Vejam, eles expuseram a mulher em público e assim, pessoal, a humilharam. Eles nem estavam se importando com isso. Se Jesus concordasse com a acusação deles,
ficaria claro para todos que Jesus não conhecia a Torá. E assim ele ficaria desacreditado, que na verdade é o que eles queriam. Será que eles sabiam que em caso de adultério, tanto a mulher como o homem deveriam ser levados a julgamento? Claro que sabiam. Conheciam muito bem a Torá, aqueles doutores da lei, e assim cometem o segundo erro. Vamos lá? Os escribas e fariseus sabiam que quando uma mulher e um homem fossem surpreendidos em adultério, deveriam ser levados a julgamento, sabe onde? No Sanedrim, e não para o meio da rua para serem linchados, apedrejados. Ou você acha que Deus teria ensinado através da Torá que a justiça deveria ser feita, pessoal, com as próprias mãos? Claro que não, pessoal. Um casal surpreendido em adultério deveria ser levado, sim, ao Sanedrim, onde teriam amplo direito de defesa, o que não aconteceu. Pelo contrário, eles queriam fazer um linchamento com a clara intenção de levar Jesus ao erro, desacreditá-lo, ridicularizá-lo. E aí cometem o terceiro erro. Aqueles mestres da lei, em vez de levá-la ao Sanedrim, levaram-na a Jesus. Para mim e para você, quem é que seria melhor do que Jesus para ouvir uma questão daquelas? Pois é, levaram-na a Jesus. Mas vejam só a pegadinha. Para que ele autorizasse o apedrejamento dela. E eu pergunto para vocês, Jesus poderia dar aquela autorização? O que vocês me dizem? Pois é, eles sabiam que Jesus não era juiz e nem fazia parte do Sanedrim e que, portanto, pessoal, ele não daria autorização alguma. Ele não era juiz, simples assim. E você acha que Jesus iria autorizar um lixamento, pessoal, no meio da rua? Na verdade, Jesus agiu de tal maneira com relação àqueles mestres da lei que acabou ficando sozinho. Ele acabou ficando sozinho com aquela mulher. E isso era tudo que ele queria. Uma acusação só teria feito diante de 2 ou 3 testemunhas. E mesmo assim, não em caso de morte, porque queriam apedrejá-la. Jesus ficou sozinho com a mulher e assim nada pôde ser feito por parte daqueles escribas e fariseus que acabaram ir embora um por um. Gente, caminhando para a conclusão, eu quero expor aqui 2 coisas que raramente se fala no púlpito da igreja, quando o tema é João 8, a mulher surpreendida em adultério. Jesus jamais iria expor em praça pública aquela mulher para que ela fosse linchada, apedrejada. Temos aqui, pessoal, uma grande lição para a igreja quando disciplina os seus membros, humilhando e expondo o erro daquela pessoa e assim expondo essa pessoa em público. De certa forma, pessoal, eu vou dizer para vocês que eu sinto vergonha, porque muitas vezes eu fiquei em silêncio, ou mesmo concordei, ou me omiti, quando a igreja agiu dessa forma, disciplinando alguém com a igreja cheia, com a casa cheia, vamos dizer assim. Por isso, então, Jesus começou a escrever na areia. O que é que ele teria escrito? Eu já ouvi muita gente dizer que Jesus estava escrevendo os pecados daquelas pessoas. Já ouvi pessoas dizendo isso. Uma perguntinha bem simples, pessoal, bem fácil para você responder.
será que Jesus teria escrito os pecados daqueles escribas, daqueles fariseus, na areia, ali em praça pública, para todos ficarem sabendo como era a vida deles? Ele iria expor em público as pessoas e os seus pecados? Jesus humilharia alguém assim, dessa forma? O fato é que Jesus, ao escrever, conseguiu o que queria, ficar a sós com aquela mulher. E foi o que aconteceu quando todos os que a levaram até ali foram embora. Um a um foram saindo e foram embora, não tendo pelo menos 2 ou 3 testemunhas que a acusassem. Então Jesus lhe perguntou: onde estão os teus acusadores? Como não havia mais nenhum acusador, Jesus limitou-se a perdoar aquela mulher. Assim Jesus cumpriu a Torá, e os doutores da lei, os escribas, os fariseus, não puderam fazer nada contra aquela mulher. Tiveram que engolir em seco a postura de Jesus diante daquele caso. O fim dessa extraordinária história nos traz algumas lições, e a principal delas é: Jesus condenou ou não aquela mulher? Pois afinal ele perguntou: ninguém te condenou? Quando será que vamos aprender, pessoal, que Jesus não condena pessoas, condena os pecados das pessoas? E é claro, se alguém continuar na prática do pecado, arcará com as suas consequências. Quantas lições para mim e para você hoje, 2000 anos depois dessa história ter acontecido, quando descobrimos o seu contexto original. Poderíamos aqui falar ainda mais sobre essa fascinante história, mas eu vou ficar por aqui, pessoal. Eu quero concluir aqui e quero aproveitar esse momento para te convidar para se inscrever aí em nosso canal. Aproveite e deixe o seu like, deixe o seu comentário, e se você gostou, compartilhe este vídeo. E concluindo, de verdade, eu quero deixar para você aqui o meu forte abraço, e vamos nos ver de novo em nosso próximo vídeo, tá bem? Até lá. Tchau, tchau, pessoal.